É Orson Peter Carrara, que é um divulgador da doutrina espírita, por meio de textos, livros, autor de 23 livros, e também através de palestras e vídeos. Ele mantém também um blog num canal do YouTube. É integrante da comunidade espírita da Caibar Schutel, lá em Paulista, Matão, na cidade de Paulista de Matão, onde reside já há 23 anos. Produz também um programa chamado Alegria de Viver, que é transmitido em rádio e TV local. Então, agora, nesse momento, eu passaria a palavra ao nosso irmão Orson, para que pudesse fazer a sua apresentação para o público presente e os que estão nos assistindo aí pelos canais virtuais. Boa noite aos amigos da Mansão do Caminho, aos telespectadores conectados na transmissão virtual. É uma alegria muito grande e uma honra imensa que me enche o coração de gratidão, e quero trazer aqui a minha saudação ao nosso Mário, a toda a equipe de produção e, naturalmente, ao nosso querido amigo Divaldo, de tantas décadas, esse amigo a quem guardamos muito carinho e muita gratidão. Meu boa noite de alegria e de gratidão nesta noite, conversando sobre Espiritismo. Muito obrigado, Orson. Então, eu tenho uma pergunta aqui que nos chega do YouTube, e o nosso irmão Fábio pergunta a respeito da tomada de consciência da pessoa recém-desencarnada. Se ele consegue perceber a sua desencarnação, ou pode acontecer que ele permaneça algum tempo no mundo espiritual sem saber se realmente desencarnou ou não. Desenvolver um pouco o tema a respeito da desencarnação e as suas consequências, os seus efeitos sobre o recém-desencarnado. Fábio é o nosso consulente, e Mário, nosso amigo que dirige a reunião. Desencarnar realmente é um processo muito variável para cada criatura, porque vai depender muito do estado psicológico, emocional da pessoa que desencarna. Uma criatura que está bem consigo mesma, uma criatura que trabalha a própria renovação, uma criatura que está envolvida no bem geral dentro de si e ao seu redor, vai gradativamente perceber com mais facilidade a desencarnação, a tomada de consciência quando despertar na vida espiritual, do que aquela pessoa envolvida em intrigas, em pensamentos conturbados, de vingança, de manipulações de bastidores. Então, o processo de desencarnação é muito variável de pessoa para pessoa. Vários fatores influem no como será o nosso despertar no mundo espiritual. Entre eles, naturalmente, a conduta, que é o mais importante fator que determina a tranquilidade no despertar ou a tormenta da agonia, do remorso, do medo, do arrependimento. Para a alma em paz consigo mesma, para a alma que trabalha em si mesma os valores da fraternidade, do respeito, do perdão, da confiança em Deus, esse despertar será mais suave, mais leve, e ele mais facilmente vai tomar conhecimento, vai se capacitar, vai ter a sua tomada de consciência no plano dos desencarnados. É um processo muito variável, a depender naturalmente do estado emocional da criatura que parte desse mundo para o mundo espiritual. Muito obrigado, meu irmão Orson. Divaldo, você poderia nos explicar realmente o que é a transição planetária? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Allan Kardec, ao fazer uma análise do universo, estabeleceu, dentro das leis físicas, astrais e bioquímicas, que este é um universo pulsante,
Eu acho muito interessante o seu raciocínio, porque o materialismo do século XIX assinalava que o universo era uma máquina automática que funcionava sem qualquer presença de sentimento. E depois das grandes conquistas da astronomia, particularmente com telescópios de lentes muito maiores, mais tarde, no fim do século passado, as grandes apresentações dos astros à luz da física quântica, os próprios cientistas tiveram a ocasião de dizer que o universo não era uma máquina, era um pensamento que se dilata e que se contrai, porque o universo tem vida, equivale dizer, tem origem, estabilidade, caos e desaparecimento. Este universo no qual nos encontramos, não temos ideia se é o único, se é o primeiro, se após ele haverá outros universos. Porque estamos em um mundo relativo, em que o menor está tentando estudar o maior. O átomo, na sua função grandiosa de a tudo compor, é o representante hoje, através das suas partículas menores. Desta forma, o universo antes era tido como sem forma, depois ele passou a ter forma afunilada, de um túnel, de uma massa, e hoje é inconcebível qual seria a sua forma, porque nós estamos dentro do universo. Não temos como saber, ele visto de fora, qual a maneira que teria. Então, os cientistas astrofísicos do século XIX e do século XX em particular, estabeleceram que é um pensamento, porque ele se movimenta dentro de uma ordem, mesmo que seja uma ordem anárquica. Ela é anárquica para mim, para nós, mas obedece a uma ordem que transcende. Todo o movimento do universo é curvo, e nessas curvaturas ele forma unidades. Então, essas unidades são perfeitas. Nós vemos, por exemplo, a Terra girar em torno do Sol. Numa visão exterior, é um caos. Aquela bola de fogo correndo numa velocidade incomparável em volta de uma bola de fogo muito maior, que lhe concede energia e que lhe dá movimento. Por sua vez, esse astro, que é a Terra, arrasta outros de menores posses. Por exemplo, arrasta a Lua, que é um satélite muito menor, arrasta outros tipos de astros, os asteroides, e nós vamos ver que até as partículas mínimas invisíveis, todas elas obedecem a um verdadeiro sistema de ordem num caos. Olhado, aquilo está muito atrapalhado, mas vai terminar em uma ordem que é o que nós chamamos o equilíbrio universal. Logo, dentro desta percepção, observaremos que o universo teve um começo, está tendo meio, vai ter um fim. Pelo estudo da astronomia, todo astro apresenta a cor da sua potência.
a gente olha para o Cruzeiro do Sul e aponta a estrela X, a estrela Y. E hoje nós calculamos a idade. E quanto mais velho, menos intenso. Por exemplo, a estrela de Betelgeuse, a estrela do Cruzeiro do Sul, a estrela da Virgem são novíssimas, porque elas são tão alvas que são absolutamente brancas. Ainda não gastaram a energia, mas como os astros em nosso sistema gastam 200 bilhões de toneladas de massa que converte em energia, essa massa convertida em energia faz que o astro diminua o brilho. O Sol é uma luz amarela, porque já é uma estrela média, é uma estrela com a idade média, já está a caminho da sua destruição. Com o tempo, ele se tornará uma estrela vermelha, chamada estrela Anne, e depois, por falta de energia, ele se despedaça e fica no espaço em fragmentos, como nós vimos diariamente, as estrelas cadentes, os estereótipos que caem da natureza celestial. Então, eles têm idade para atingir o que nós chamaremos a perfeição. Até aqui foi a visão cósmica, científica. E ela para aqui, porque é infinita. A religião estabeleceu que mais infinito é Deus, que foi o criador do universo. Então, ele é anterior ao universo. Portanto, digamos, numa linguagem, ele é mais velho do que o universo. E vamos ver em Jesus, quando ele se volta para os discípulos, e antes de serdes o que sois, eu já era. Antes de nós sermos a matéria, ele já era esse espírito sublime. Qual é a tendência dele? Sublimar-se cada vez mais até fundir-se em Deus, na divindade. Mas como é a divindade? É a causa primeira de todas as coisas. E nós não temos elementos para explicar do nada a causa primeira. Então, está nas tradições teológicas Deus como a inteligência suprema. A inteligência está no ar. Ela não necessita estar embutida no cérebro. Nós vimos agora a inteligência artificial, através de aparelhos, que não necessitam do nosso cérebro. E já podemos antecipar na inteligência artificial fatos que a inteligência humana não criou. Então, é um incessante crescer. Então, esses períodos são assinalados pelos fenômenos geológicos, como é a massa sustentada pelos raios do Sol. À medida que o Sol desgasta a massa, a energia solar mantém a vida na Terra e se consome. À medida em que o Sol se gasta, a Terra também. Então, dizem os astrônomos, daqui a 11 bilhões de anos, o Sol se acabará. Portanto, o universo se acabará. Sempre que eu cito essa frase da astronomia, eu me lembro de uma conferência que eu fiz há muitos anos em um auditório em determinada cidade. E então eu dizia, pois é, dentro de 11 bilhões de anos, não teremos nada, voltaremos ao caos da matéria, porque seremos energia. Somos criados por Deus, somos o pensamento de Deus, somos Deus. Deus miniaturizado. Bom,
Quando terminei, veio falar-me uma senhora que estava no auditório. É verdade que o mundo vai se acabar? Eu digo, se acabar, isto é, vai se transformar. A Terra de hoje não é como a Terra de 20 anos atrás. Veja os tsunamis, os terremotos, os incêndios espontâneos, as mudanças de temperatura, o mar recuando. São fenômenos que há 20 anos havia sob outro aspecto e que há 200 anos não havia desta forma. Nós, que gostamos de literatura, falamos muito do mar Egeu, o mar da Grécia, o mar Egeu. Pois, do tempo de Sócrates para cá, ele já recuou 30 quilômetros para onde ele foi. Mas aqui, no Recife, ele já avançou alguns metros e acabou praticamente com a cidade de Olinda. E vai avançar. Todo o litoral brasileiro vai desaparecer, porque o mar vai crescendo, as ondas vão adquirindo potência, os tsunamis vão derrubando tudo. E então, quando eu terminei de explicar, ela olhou para mim e disse, quer dizer que tudo vai acabar? Eu digo, pelo menos. É o que diz a astronomia. E ela me deu a resposta mais fantástica que eu já vi. Ai, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Eu disse, mas tem tempo. Tem 11 bilhões de anos. A gente não pode nem imaginar. Mas é assim, daí a Terra está numa transição. Cada período tem um nome. A Terra hoje é um planeta de provas, expiações, sofrimentos. Logo mais, as mudanças climáticas, as mudanças cósmicas, os raios X, os raios mais poderosos, irão consumindo-se e surgindo outros, transformando-se, e a Terra será um paraíso. Como disse Jesus, é o reino dos céus. Não adoeceremos, que é uma maravilha, mas se não tivermos cuidado, ficaremos com desequilíbrios emocionais. Temos que controlar o corpo e controlar a mente. Neste momento, todos nós sofremos perturbações mentais, ansiedade, medo, desconfiança, depressão, tendência para o suicídio. Por quê? Porque os valores terrestres se multiplicaram. Dizia-me ontem uma pessoa por telefone, seu Divaldo, morreu o meu marido, não tenho filho, qual é o sentido da minha vida? Eu disse, amar. Mas amar para quê? Eu disse, para preencher esse vazio existencial. E ela me disse, não posso, porque eu concentrei a minha vida no meu marido, ele morreu, então a vida acabou. E eu disse, a vida orgânica, sensorial, do abraço, do beijinho, essa acabou. Mas a vida mental, a carícia, aquele ser que ele deu, que tinha de melhor, e a quem a senhora deu o que havia de melhor, aquele ser por quem a senhora mudou a sua vida. Porque quando nós amamos, nós mudamos para melhor, é claro, como também para pior, quando não satisfaz nossas necessidades. Então, quando mudamos para pior, estamos num planeta como o nosso, de sofrimento. Mas estamos caminhando para um planeta em que não haverá sofrimento. Eu perguntei ao meu guia espiritual, como é um planeta sem sofrimento? E ela respondeu assim, como é o amanhecer? Descreva o amanhecer. Não se pode descrever o amanhecer, se pode sentir a suavidade da luz, o crescimento da luz, a beleza da paisagem, e a alma então se encanta, e nós enchemos o coração de alegria. Daí o reino de Deus
é o local de alegria, em que nós nos ajudaremos e todos teremos muita felicidade. Por enquanto, é transição. Ninguém espere ser belo porque vai ficar feio. Pode colocar o botox, quem quiser. Pode fazer a concentração da máscara viva. Tem que tirar, porque o rosto, a pele não aguenta. Porque é transitório, mas podemos embelezar nossa alma. Às vezes nós olhamos uma pessoa que não tem graça nenhuma, é até aquelas pessoas desenchavidas, e nós dizemos, engraçado, é tão agradável conversar com fulano. E outra bonita, é sensual, gente, é muito sensual, mas enche, não é? Nossa, precisa ter força para aguentar aquela pessoa exibida, cheia de coisa. São as vibrações. Daí a Terra, disse Allan Kardec, está mudando de planeta de provas para planeta de regeneração. Todos nós que temos problemas, que temos mágoas, vamos fazer as pazes. É uma beleza fazer as pazes. Então, comecemos hoje. Quem tiver algum inimigo aqui no centro, dê uma olhadinha e pisque o olho. Então, isso me faz lembrar uma coisa muito engraçada. Contou-me Chico Xavier que ele se dedicou à castidade, se dedicou ao trabalho de Jesus, e era um trabalhador incomparável. Mas não era bonito, para mim não era. Era um biótipo simpático, dessas pessoas bonitinhas. Sabe como é bonitinha? Nem é feio, nem é bonito. É mais ou menos. E então, eu lhe quero um bem incomparável. Mas então, um dia ele estava psicografando e levantou a cabeça e uma moça que estava da frente piscou o olho. Ele disse, que será? Aí abaixou, continuou psicografando e levantou novamente e ela piscou o olho. Na terceira, ele disse, quer um lenço, minha filha, para tirar a poeira do olho? Ela queria namorar. Mas devia ser uma graça, porque namorar com o espírito Chico Xavier só ia ter espírito. E nem todo mundo quer muito espírito. Um pouco de matéria nunca fez mal a ninguém. Então, esta é a renovação que nós esperamos, que eu pessoalmente espero. Esta noite mesmo eu digo assim, meu Deus, está demorando tanto. Eles me disseram, até 30, a coisa vai piorar um pouquinho. Mas um pouquinho de espírito, chega para lá que a coisa é pesada. Mas aí eu respirei bem, estava deitado. Este frio terrível baiano, quantos mares hoje? 24 graus, Ave Maria. É um frio de desencarnar morto. Então eu estava assim, puxei a coberta e disse, que bênção poder estar deitado, sem problema mental, sem problema de qualquer natureza. Tinha feito um lanche. Então vou pensar em Jesus. Que estaria fazendo Jesus a esta hora? Se ele estivesse na Galileia, certamente estaria pedindo a Deus pelas suas ovelhas, que somos nós. Então, eu fiz um Pai Nosso. E o Pai Nosso é a oração que ele nos ensinou. Ai, fui Pai Nosso, que estais nos céus. E diz assim, puxa vida, se Deus é nosso Pai, ele é também o Pai do meu inimigo. Não adianta dizer, Deus que te mate. Mas ele é que é o Criador. Será uma bobagem dele matar, porque ainda vai ter que aguentar a pessoa do lado de lá. É melhor aguentar por aqui mesmo. Vai deixando. Então, adormeci suavemente. E tive a sensação de sair do corpo e ir para uma região que eu chamo o planeta azul. Tudo é de uma cor azul suave, como o povo diz, o azul celeste. Montanhas, árvores, tudo é aquele tom de azul celeste.
Na hora que eu despertei, hoje, por exemplo, eu me lembrei do instante do sono. Eu fiz um outro Pai Nosso para agradecer. Porque muitas vezes assim, nossa, que bom, e não agradece. Eu aproveito aí e agradeço, porque tiro mais uma lasquinha. Daí vamos fazer um mundo de regeneração. Hoje todo mundo dormir um sono azul. Nosso irmão Orson tem uma pergunta que nos chega aqui da Sandra, e ela pergunta o seguinte: o que seria o diabo na visão espírita? Traduz medo em muitas criaturas, né? O diabo não existe. Na verdade, é uma criatura criada pela imaginação humana, pela cultura humana, que ainda não conseguia compreender de maneira mais intensa a visão de Deus, Criador de bondade, Pai de todos nós. A figura do diabo, ela escapa à mais simples lógica, porque Deus teria um concorrente, ou Deus teria criado alguém para agir e levar as criaturas ao sofrimento eterno. Então, o diabo é uma figura mitológica, o diabo é uma figura criada pela imaginação humana, até para manipulação coletiva das criaturas. O diabo não existe na visão espírita. O que existem são filhos de Deus transitoriamente desconectados com o objetivo do bem, criaturas que ainda se perdem na perversidade, se deixam seduzir pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, e se emaranham, se embrenham em caminhos tortuosos que levam sofrimento a muitas criaturas. Mas a figura do diabo, como é ainda aceita por muitas crenças, por muitas criaturas que o temem, essa figura não existe. O diabo somos nós quando somos rebeldes, quando somos vingativos, quando usamos a nossa possibilidade para prejudicar o próximo e nos deixamos seduzir por todo tipo de paixão que prejudique a harmonia humana, a harmonia social. Mas uma figura destinada eternamente para castigar, para fazer o mal, essa figura não existe. O que existe são criaturas temporariamente vinculadas ao mal e à inconsciência do bem. E aproveitando ainda a pergunta anterior do Fábio sobre a tomada de consciência, que também se encaixa nessa questão, porque existem criaturas que agem com perversidade enquanto estão encarnadas e no mundo espiritual pretendem continuar manipulando, pretendem continuar perseguindo, etc. Eu quero sugerir ao Fábio que procure o livro O Céu e o Inferno, principalmente naquele precioso documento que Allan Kardec denominou A Passagem. E especificamente também o livro O Céu e o Inferno vai trazer uma visão bastante ampliada sobre essas citações que trazem a figura imaginária do diabo. O diabo não existe, Sandra. Pode ficar tranquila. O que existe é um Deus criador que ama os filhos e tudo providencia para que sigamos o nosso caminho de progresso, como também explanou o nosso Divaldo na resposta que antecedeu a sua pergunta. Muito obrigado. Divaldo, uma pergunta do público. A pessoa tem uma dúvida, e essa dúvida diz o seguinte, que ela trabalha numa casa espírita, onde os atendimentos de desobsessão são abertos ao público. Isso tem feito a pessoa repensar se deve continuar ou não. Outro ponto, que o dirigente tem colocado qualquer pessoa para trabalhar, sejam amigos, filhos, se isso está certo ou não. Do ponto de vista da doutrina, é um erro gravíssimo. Levar uma pessoa a um laboratório de química sem que conheça as substâncias é um grande risco, porque numa proveta está um pouco de água, na outra está um pouco de água, só
que numa proveta é H2O, é água. Na outra é H2SO4, é ácido sulfúrico. A pessoa que ignora tanto pode usar um produto como outro, na sua ignorância. A sessão mediúnica é uma experiência de comunhão com os chamados mortos. Eles estão em nossa aura. É necessário antes compreender que é o corpo, como é constituído o corpo, para compreendermos os fenômenos eletromagnéticos, da intuição, da transmissão do pensamento, do cérebro. Como é que funciona o cérebro na hora do transe? O médium está dormindo, está lúcido, as ideias que ele expele passaram pela lógica, pela razão. Então, para isso, existe o Livro dos Médiuns. Foi o segundo livro que Allan Kardec publicou. E no terceiro capítulo, ele diz do método, porque ele era pedagogo. Qual é o método para fazer uma sessão mediúnica? E no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, ele dirá textualmente, as sessões sérias, porque tem sessões que não são sérias, de pessoas vulgares, irresponsáveis, levianas, de mau caráter, de muita dignidade, de muito respeito. A reunião é um encontro de pessoas ideais, que estão na mesma faixa vibratória, para poder sintonizar com o aparelho da mediunidade, que é o televisor, onde se manifestam as ideias. Então, levar um estranho é fazê-lo não acreditar. Os senhores me veem aqui, mas se eu estiver em transe, os sintomas são tão sutis que somente quem tem a habilidade é que conhece a mudança cultural da voz, a mudança da linha dos raciocínios, o comportamento físico, a maneira de expressar-se. Tudo isso faz parte do médium, que é um instrumento. E o instrumento tem que viver aquilo que ele está recebendo. Vamos supor que venha um espírito que morreu agora na tragédia em Porto Alegre. Como é que ele vai chegar? Como é que um de nós que sobrevivesse chegaria? Aflito, porque a gente não sabe o que aconteceu. Então ele vem desesperado. Uma pessoa que não tem o hábito, que não acredita, olha e diz assim, isso é fita. A pessoa está fingindo. Nós temos atores formidáveis. Mas como distinguir um fato desse, que chamamos mistificação, ou animismo, coisa da própria alma, do espiritismo, pelo conteúdo? Vamos dizer que, então, eu diria assim, meu Deus, eu estou em Porto Alegre, a minha família, aí diz o nome da mulher, que o médium não sabe, nem ninguém sabe ali. Então se vai investigar, e é o nome. Diz a data em que desencarnou. Mas outras vezes não diz nada. Há pessoas que, quando sofrem, introjetam, choram, desesperam-se. E o espírita vai e doutrina, orienta, assim, meu irmão, não há razão para você estar com essa dor de cabeça, ou para você estar maltratando essa pessoa que está com problema de dispepsia nervosa. Não há motivo para o seu ódio, você não estava mais na terra, o seu corpo já diluiu. Não. E então vem os argumentos. O que é que você é na terra? Eu era uma senhora de idade, mas veja o corpo pelo qual você está falando. Não é de uma senhora, é de um rapaz, é de um senhor, ou ao contrário. Então o espírito vai fazendo uma análise e de repente, e o que se passou comigo? Morreu. Aquela forma, morreu. Foi a lagarta que virou borboleta. Somente nós temos a casca,
A lagarta hoje é uma borboleta leve que flutua no ar e vive apenas um mês. Então, é necessário conhecer. Vou dar um exemplo. Quando eu era bem mais jovem, me apareceu um rapaz desencarnado e me disse que havia morrido no Recife, mas que estava ali para poder me assistir. Ele tinha sido vítima de um acidente de automóvel, mas isto nos anos 40, nem tinha automóvel quase. E eu, então, perguntei o nome, ele me disse Walter, me deu o endereço em que ele morreu no Recife. A primeira vez que eu fui ao Recife foi na Semana Santa de 1972, exatamente quando nós recebemos a chave da nossa sede na Rua Barão de Cotegipe. E então, quando eu cheguei ao Recife, não conhecia ninguém. Ele me apareceu e me disse assim: Divaldo, eu quero lhe pedir um favor. Pois não. Você me leva para falar com minha mãe? Eu tive um choque, porque ele era tão real que eu me esqueci que ele era desencarnado. A convivência. A gente tudo tem convivência. Então, assim, Walter, mas como é que eu fazer? Você vai, e quando chegar lá, eu me comunico com ela, porque mamãe ainda sofre a saudade da minha morte, ainda vive de luto, em 1972, no mês de abril. Eu fiquei assim, eu digo, vamos ver. Procurei saber onde ia me hospedar, meu anfitrião me levou para a sua casa, e ele me disse assim, no bairro do Forte, que é um bairro de Pernambuco, de Recife. Então ele disse, amanhã eu levo lá, porque ela está doentinha, e para ela vai ser a felicidade. Você imagina ela falar com um filho que morreu há 15 anos. Já não espera mais. No dia seguinte eu expliquei aos meus anfitriões que eu ia caminhar um pouco, porque me faz bem. Não expliquei o que era. E ele me levou caminhando até o bairro do Forte. Nós chegamos e disse, Divaldo, você imagine a ternura que eu tenho pela minha casa. É uma casa recuada, cercada de mangueiras, e tem à frente o jardim, etc. E eu tocava sempre uma espécie de código, quando eu chegava tarde, para a mamãe abrir a porta. Ela era viúva. E eu vou fazer exatamente como quando eu estava na Terra. Eu aí fiquei curioso. Eu disse, eu quero que você faça tudo. Eu quero ver. Fomos andando, chegamos à casa. Era exatamente como ele me falou. Então, abrimos um portãozinho e a porta estava lá, a campainha. Ele chegou, pegou e bateu como no ritmo. E soou lá dentro um sino. Então, nós esperamos, veio uma senhora de uma simpatia. A simpatia do sofrimento. Aquela marca, ainda de luto. E me disse assim, pois não. Eu disse, eu sou muito amigo de Walter. Ela disse, Walter? Quem é Walter? Eu disse, seu filhinho. A senhora não teve o filhinho? Ai, isso foi há tanto tempo, meu filho. Quando ele morreu, eu morri um pouco também. Eu disse, a senhora me deixa entrar? Tinha-se uma sala, 2 cadeiras de vime. Ela disse, o que é que o senhor deseja? Eu disse, olha, eu sou baiano, portanto sou primo da senhora. Baiano e pernambucano são primos. E fui, e ela, surpresa, eu disse, olha, é que eu sou muito amigo de Walter. Há mais de 10 anos que ele brinca, conversa comigo, porque ele me apareceu. E aí eu fui contando, ela ficou assustada, estava com o chale, ficou nervosa. Ele disse, não, é uma coisa normal. E ele me pediu para falar com a senhora. Ela disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu digo, sentar, eu vou sentar ao seu lado. E a senhora, que é mãe, pergunta a ele o que quiser. Porque a senhora é mãe. A senhora sabe, e ele também sabe. Ela diz assim, e se ele não responder? Pronto, não respondeu, estava errado. Qualquer coisa estava errado. Bom, então eu me sentei na cadeira de vime, e ela assim ficou nervosa. Eu digo, olha, fique bem calma, porque seu filho lhe adora. Ela já começou a chorar.
Eu perdi a consciência e quando eu voltei, ela me abraçava e passava a mão no meu rosto, dizendo, sabe que você parece com meu filho. Eu disse, pois é, ele é meu irmão. Mas me explique como é que ele morreu e não morreu. Eu diria assim, é como a gente pega uma figura, imprime na figura uma identidade, um dia tira a identidade, enterra o boneco e fica a lembrança. Pois bem, eu disse, a senhora tem certeza que é ele? Ela parou assim, bem pernambucana, fez, gente, mais do que certeza, porque ele veio chamando Mãe Dindinha. Ele me chamava Mãe Dindinha. O nome dela era Otília, mas ele chamava Dindinha em homenagem à madrinha. E aí pronto. Veja que coisa. Mas para ela digerir isto, foi muito demorado. A gente acredita ou não acredita e fica digerindo. Não, mas falou tal coisa é verdade. Mas será que não foi alguém que mandou? Fica nessa dúvida. Aí eu fui a segunda vez. Ela desencarnou espírita. Quando ela estava muito doente, para morrer, ele me avisou. Mamãe está morrendo agora. Telefone para ela, dizendo que eu vou recebê-la. Quando ela chegar aqui, dormindo, quando ela abrir o olho, vai ser o Valtinho dela. Daí, a sessão mediúnica é uma sessão de reencontro, de espíritos sofrendo, suicidas. Há poucos dias da sessão de segunda-feira, eu vi um espírito que sofria, mas ele sofria tanto que eu não podia incorporar. E vi também uma menina que veio se comunicar conosco, que havia morrido mais ou menos há um mês, o que não é comum. Há espírito de 30 anos que não se comunica. Minha mãe demorou 10 anos para eu poder vê-la no além. Então, não se vai levar um estranho, porque fica um espetáculo meio zombeteiro. E depois, é necessário ver se a pessoa tem caráter, se é bem assistida moralmente, para atrair os espíritos moralizados. Depois, levar os filhos, impor a esse, aquele, isto, com toda a linguística, é uma infantilidade, uma ingenuidade e uma ignorância. O Espiritismo não compactua com essas experiências. As nossas mediúnicas, por exemplo, a pessoa tem que frequentar alguns anos para aprender, para se familiarizar, para no dia que chegue sua vez, já ter uma ideia e acreditar ou não. Às vezes frequenta a vida inteira e não acredita. Há pessoas renitentes que têm prazer de não acreditar. Então as pessoas dizem, eu não acredito em nada. Eu digo, olha, acredita. Não acredita. Eu digo, acredito. Você acredita na não acredita. Não acreditar é acreditar em alguma coisa. Nós não podemos ser insensíveis, porque a nossa consciência é Deus presente em nós. Então, converse com a direção da casa, mas seria de bom alvitre que meditasse bem e apresentasse o livro dos médiuns. Sessões espíritas sérias. E aí acaba a polêmica, porque essa pessoa está errada. Obrigado, Divaldo. Orson, uma pergunta do público especificamente aqui para você. Como o Espiritismo pode explicar a origem da diversidade de raças e línguas no planeta Terra? É Rosa que pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Como o Espiritismo pode explicar a origem da diversidade de raças e línguas no planeta Terra? Rosa, é uma ótima pergunta. O Espiritismo é uma doutrina racional, uma doutrina que amplia o nosso entendimento sobre as várias questões do progresso humano, das experiências humanas. E, portanto, qualquer assunto pode ser analisado à luz dessa lucidez que o Espiritismo nos oferece. O assunto requer pesquisas de profundidade na antropologia, na sociologia, mas, em síntese, essa diversidade
de raças, de idiomas, se deve ao fato das regiões diferentes do planeta. Considere que o ambiente geográfico propriamente dito, também com diversidade da própria natureza, em diferentes continentes, em diferentes regiões, onde predominam temperaturas diversas, onde predominam o ambiente propriamente geológico diferente, é natural que esta diversidade do próprio planeta fisicamente compreendido promova esse tipo de diversidade de raças, esse tipo de diversidade dos idiomas, porque considerando a experiência local, digamos, de uma determinada região, as experiências ali vividas, os relacionamentos ali estabelecidos, podem desenvolver e desenvolveram maneiras diferentes de interpretar a comunicação e de praticar a comunicação. Então, e também considerando as raças que se encontram, as diferentes raças que se encontram, nós temos aí também o surgimento de outras raças. Então, essa diversidade, ela vem de um processo múltiplo de experiências humanas devido às regiões em que se localizaram e se desenvolveram. A cultura humana é muito vasta, a experiência humana é muito diversificada, desde os primórdios da civilização. Então, nós vamos encontrar aí a principal razão dessa diversidade de raças e também de idiomas. E se trouxermos esse assunto para os dias atuais, embora com a comunicação em tempo real, como se costuma dizer, em virtude da virtualidade, né, nós vemos a diversidade ainda imperante em todo o planeta, apesar da facilidade que temos de comunicação dos povos instantaneamente, nós ainda nos valemos de idiomas diferentes, às vezes nos vestimos de forma diferente, nos comportamos, inclusive as leis são diferentes. Tudo isso é resultante dos hábitos e costumes que foram sendo construídos através das eras, através dos séculos, dos milênios. São experiências diversas. Claro que, atualmente, o processo de comunicação mais fácil, mais direto, mais objetivo, fez com que as diferenças diminuíssem um pouco e a gente compreenda mais as diferenças. Mas é interessante. E você toca num assunto muito importante, porque a diversidade dos idiomas realmente é um obstáculo para a comunicação. Mesmo nós que estamos no Brasil, que usamos o idioma português, nós temos dificuldade de entendimento, um fala uma coisa e o outro entende outra, mesmo falando o mesmo idioma, né? E nós vemos nisso o quanto um idioma diferente é um obstáculo de entendimento entre as nações, entre as pessoas que se relacionam. Eu, fora do Brasil, senti na pele essa dificuldade de interpretação do idioma. Mas tudo isso, Rosa, são experiências humanas que visam engrandecer a experiência, porque nessa diversidade de experiências, sob todos os aspectos que possamos localizar, tanto de raças, como de idiomas, de hábitos, de costumes, de comportamentos, de temperatura, de localização geográfica, a topografia do solo, tudo isso, e mesmo os interesses, as tendências, os gostos, a missão de cada povo, de cada região. Mesmo no Brasil, nós vemos um país continental que, apesar do mesmo idioma, apesar do mesmo povo, nós vemos tanta diversidade dentro do próprio país, se pegarmos as regiões específicas do país. Mas tudo isso são experiências de crescimento para o espírito. E nós nos valemos dessas experiências diversificadas para evoluir, para aprender. É um processo gigantesco que merece, naturalmente, um estudo mais aprofundado por especialistas na questão. Obrigado, Orson. Divaldo, uma pergunta do público para você, especificamente. Senhor Divaldo, como fortalecer a nossa fé em Deus, necessária para a reforma íntima, quando sentimos tantas sensações ruins? Entre parênteses, autocobrança durante a percepção de atitudes egoístas, orgulhosas e que não queremos mais ter. Entre as perguntas, veio também uma muito interessante. Se existem obsessores encarnados. É o que não falta.
Desencarnado porque ele assumiu a personalidade negativa. E encarnado porque ainda não despertou para a luz, para a verdade. O número de pessoas aflitas que se transformam em vigia, fiscal, perseguidor dos outros é enorme. Daí nós estamos em casa, trazem uma notícia, ao invés de ouvirmos a notícia, ouvimos a emoção e ficamos com raiva da pessoa ao invés de ajudar. Eu achei que essa resposta merecia ser introduzida. Então, a proposta que nos foi feita e que nos levou também a essa preocupação merece todo o nosso entorno na fé. Mas o que é a fé? É tão metafísica que a gente não pode dizer que ela tem tais e quais características. É um estado mental de emoção. Então, através do exercício de crer e de descrer, nós estabelecemos uma ética de perfeição na matéria da verdade. Então, esta pergunta é uma linda confissão. O esforço que a pessoa está fazendo para superar as más inclinações. Allan Kardec definiu o espírita utilizando isto. O verdadeiro espírita é aquele que é melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e luta sempre contra as suas más inclinações. As más inclinações são nossas heranças do passado. É o mau hábito que nós tornamos uma necessidade. É o instinto egoístico, o narcisismo. Eu mereço mais do que tenho. Eu necessito de respeito, de consideração, embora eu não respeite nem considere ninguém. É um estado de involução. A pessoa ainda está em desenvolvimento, mas com exercício recupera. Toda vez que errar, ache natural. Recue e repita a experiência. Quando a gente é pequeno que cai, o que é que acontece? Cai, levanta e repete até aprender a caminhar. Até o pezinho de bolacha ficar direitinho no chão. Quando a gente erra na palavra, na dicção, então o orientador diz assim, repita. Então, toda vez que moralmente cometer uma bobagem, disser um desaforo, tomar uma atitude hostil, pare e diga assim, me desculpe, eu não tive a intenção. Porque isso a gente acha que é uma humilhação, pedir desculpa. É muita coragem, é grandeza moral. Só quem tem muita dignidade é que chega para o outro assim, olha, fulano, você me desculpe. Mas você fez alguma coisa? Fiz. Tá bom, deixa para lá. Não me ofendeu, não me magoou. Mas eu sinto que não podia, não devia fazer isso com você. E já imaginaram como a sociedade melhoraria? Mas os estímulos que nós recebemos são negativos. Eu vejo, às vezes, nas redes sociais, as mulheres traindo os maridos. Mas o nosso preconceito contra a mulher é tão grande que em cada 50 casos, a mulher é que trai 49 vezes. Vejam que maldade. Mas se ela trai, foi com o homem, não foi? Então, quantas vezes também o homem traiu a mulher? Não botam porque o marido chegou em casa e surpreendeu. Ele viajou para testar. Ele já imaginou se ele é bom marido? Se ele cumpre os deveres do tálamo conjugal? Se ele atende a esposa, não apenas no ato sexual, mas também nas necessidades emocionais, na solidão. Todos nós temos solidão.
pode ter 500 mil pessoas em volta, a gente olha e se sente só. Daí buscar Jesus. Ele preenche. Há um livro de São João da Cruz, sobre a sombra da alma. Toda alma tem uma sombra. A gente pode ter o amor mais amado da vida, mas uma hora chega, olha e diz assim, meu Deus, a minha vida depende dessa pessoa. Será que merece? E a gente diz, não, não merece. Mas eu vou amar, para não sofrer a chamada hora vazia, porque esta hora é muito perigosa. Quando a gente acha que não tem ninguém, olha assim. Esta reflexão é perturbadora, porque a gente se sente rejeitado pelo mundo e nasce uma aversão pelo mundo. Daí, aumentemos a fé e digamos, não deu certo hoje, mas quem sabe que hoje não era o dia. E, sem dúvida, o verdadeiro dia, a divindade nos manda. Eu que tenho a maior idade aqui, nunca Deus me negou nada. Às vezes não me atendeu na hora que eu quis. E foi bom, porque se me atendesse na hora que eu quis, possivelmente eu me perderia. É como um certo afeto. A gente ama e a pessoa não nos ama. Não adianta. Ame e vá embora. Deixe cada alma seguir o seu caminho. O psiquiatra Carl Gustav Jung tem uma frase linda. Você pode ter todo o conhecimento do universo, ter todo o poder, toda a sabedoria, ser o melhor psicólogo da humanidade, mas quando você estiver junto de uma outra alma, você está junto de uma outra alma. Não tente interpretar, justificar, lembrar que esta alma também tem problemas. Essa pessoa que eu invejo também me inveja, porque ela diz assim, olha para o Divaldo, chegou a essa idade tão bem, que bom, tem inveja, é uma inveja saudável, é um desejo, e isso não faz mal. Então, vamos habituando a nossa mente, que está educada para o negativo, para apoiar, não, eu sou sem sorte, tudo meu não dá certo. Tudo meu dá certo, porque o não dá certo é o que é bom para mim. Eu tive um irmão que foi para mim uma grande experiência, foi meu irmão mais velho. Ele teve um temperamento que eu ainda não vi no mundo, e eu conheço muita gente. Ele me dizia assim, ele foi o primeiro, eu fui o último. E ele, por acaso, me queria bem. Aos outros, brigava muito. Mas ele me dizia assim muito. Quando eu odeio uma pessoa, eu não posso me lembrar nem da existência da pessoa. Minha boca fica amarga. Eu senti uma compaixão. Eu vi quanto ele era infeliz. Já imaginou? Alguém me fez uma coisa daqui a 30 anos, quando eu lembro, fico com a boca amarga. Qual nada, vou comer chiclete para ter um sabor diferente. Quanto ele deve ter sofrido para chegar a esse estado de abandono. Ele casou e foi muito feliz. O sonho dele era ter um filho. A esposa engravidou. No 6º mês, ela teve um aborto espontâneo. Foi a chave. Ele ficou de mal com ela até a morte, porque ela era a culpada. Não havia divórcio naquele tempo. E eu era menino e sabia que eles viviam, mas eram inimigos. Ela era uma mulher fantástica. Então, um dia, como menino, eu perguntei, Malvina, você ama a Genésio, que era meu irmão? Ela disse, eu não sei. Quando eu vejo o rosto dele, há mais de 10 anos, deitamos de costas um para o outro.
Então eu digo assim, ele me ama, porque ele podia ter saído da cama, no tempo de camas duplas, e ir dormir ou me abandonar. Então ele me ama. Vejo que raciocínio profundo. E ele me odeia, porque a morte do filho foi frustração para ele, não para mim, que como mulher, como mãe, eu entendo. Mas o homem é diferente. Chegou a época do divórcio. Eles divorciaram-se. E o sonho dela era tirar o nosso sobrenome. Era Malvina Alves Franco. Ela queria o nome antigo. Então, ela pediu posse, que pode, esse negócio de nome é bobagem. E precisava de um advogado. Ela então me escreveu, nós escrevíamos muito, era mais do que uma irmã. Ela era a irmã e ele era o cunhado. Então, eu respondia. E ela disse, eu tenho que entrar com requerimento, eu tenho advogado, tenho a pagar. Eu digo, peça a ele, porque nesse ínterim, a situação econômica dele melhorou, mas melhorou prodigiosamente. Com ela, era o marca-passo. E quando ganhava, era para perder no outro dia. Porém, abandonou, arranjou outra, sem abandonar a casa. O mundo é muito atrapalhado. Então, ele era casado, mas não era separado. Era separado, mas não era de forma ideal. E então, com a outra, era uma maravilha. E eu tinha que ser amigo das duas, porque ele me impôs. Você é amigo da Malvina, mas a Malvina é minha inimiga, ela matou meu filho. Eu digo, matou, vírgula. Ela não tem esse poder, nem você. Como você não cria? Porque a criação é divina. Você tem essa força mental toda. Cria um filho. O que os cães, os gatos rejeitam, que é a prole, você não tem a capacidade. Então, abaixe o orgulho e pense em Deus. Pense em Deus para ele. Pois é, você tem essa mania de perdoar. Isso é falta de caráter. Dizia assim na minha cara, é falta de caráter. Eu digo, e daí? Eu não ganho nada de ter ódio. Então eu me sinto bem, adoro gente, adoro gato, cachorro, menino, lagartixa, barata, tudo. Ele terminava em rindo. Então, ela foi pedir a ele para botar um advogado. Ele então disse assim, foi seu irmão da Bahia, que era eu, que ele deu o conselho, ele que pague. Só que eu não podia pagar, porque eu era funcionário público, ganhava muito bem, mas não dava, porque funcionário público é mais ou menos. Então eu escrevi para ele e disse assim, pergunte se o advogado pode ser advogado à prestação. O advogado pôde, fez em 4 prestações, aí ela se divorciou. No dia que ela divorciou, que ela botou o nome dela, Alves, a primeira carta foi para mim, ela botou bem grande assim, Malvina Pereira Alves. Eu aí dei para chamá-la, olá, Alvorada, Alvina e tal. Pois bem, passaram os anos, porque os anos passam. Meu irmão envelheceu. A companheira, ele foi muito feliz, porque conseguiu uma mulher excelente. As duas se odiavam e se amavam, porque moravam na mesma rua. Ele era meio tarado. E então ele passava com a outra de braço dado. Ou mandava dizer que ia passar tal hora para ela ver. Olha a vingança chamada de Pirro, da literatura grega. Então, um dia eu soube. E eu fiquei na janela. Cidade do interior é bom porque tem janela, né? Da janela a gente fala da vida de todo mundo, sabe tudo o que se passa e etc. Eu estava na janela quando ele passou com a número 2. Eu até assim, entre aí na casa, você ainda é o dono da casa. Não paga o aluguel, mas é o dono da casa. Coitado do meu irmão, se desconjuntou. Mas morreu a segunda. E ele veio me falar, e agora? Eu digo, volte a Malvina. Mas voltar àquela mulher? Eu digo, a outra qualquer. Mas entre uma desconhecida, pegue uma que você já conhece. Porque aí já ganha.
porque elas são mais ou menos iguais. Pega, varia, aquela primeira semana de meu amorzinho, desfruta. E ele adoeceu, um problema respiratório, chegou a uma idade avançada, 92 anos, é nele que eu confio, eu espero adiante. Pois bem, e então ele veio aqui para eu aplicar um passe. Então ele me disse assim, Di, eu quero que você me aplique um passe de resistência para a morte. Eu disse, onde é que você me arranjou este passe? Então você agora, ouvido de resistência, ninguém vai morrer mais. Ele disse, não, é que eu preciso ajustar o meu débito com Malvina. Eu aí apliquei um passe, que os braços ficaram de cãibra, de tanto. E ele fez as pazes. E quando desencarnou, quem é que estava? Era Malvina. Eu digo, Malvina, volta a escrever franco, porque você recasou sem casar. Então a beleza da vida é esta, é não guardar mágoas, o perdão, compreendermos, todos nós somos frágeis, todos. Somos santos com pés de barro. É aquele santo bonito, mas o pezinho não aguenta, quebra e o barro cai. Desta forma, pensemos infinitamente em Jesus. Estamos nesse momento encerrando o nosso Conversando sobre Espiritismo e eu convido o nosso irmão Orson Welles Carrara para que possa se despedir de todos nós que estávamos aqui assistindo o nosso Conversando sobre Espiritismo. Mário, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, direto de Matão para Salvador, cumprimentar esse público tão presente, tão ativo, participativo, isso é uma alegria para todos nós, né? Conversando sobre o Espiritismo realmente é um título, é uma consideração muito valiosa, nós precisamos conversar mesmo para assimilar esses ensinos de maneira que nos ajudem a melhorar. Como disse Divaldo, acabou de falar, somos todos criaturas muito frágeis e o Espiritismo tem a segurança que precisamos. Habituemo-nos a aprofundar o estudo dessa doutrina incomparável que revive Jesus e traz ao nosso coração a lógica e a racionalidade deste gênio da humanidade, deste benfeitor da humanidade que é Allan Kardec. Meu abraço de gratidão a todos vocês, muito boa noite, e diria de minha voz, prossigamos, a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado, meu abraço a todos vocês, boa noite, Divaldo, boa noite, nosso querido Mário Sérgio, as demais irmãs que estão na mesa e ao público presente, bem como os nossos telespectadores no chat. Um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite. O aplauso aqui do público para o nosso irmão Orson Peter Carrara. Nós agradecemos também a nossa equipe, ao Júnior, que estão na sala técnica, e ao Sérgio, a nossa tradutora de Libras, Isiane, sempre simpática, a todos vocês que nos assistem aqui presencialmente e aqueles que nos assistem remotamente. A nossa irmã Thelma, a Divaldo Franco, a todos, enfim. Vamos agora passar para o encerramento da reunião, convidando o Divaldo que nos conduza no encerramento da nossa reunião. Vamos agora para a parte prática, os passes, receber a bioenergia dos bons espíritos e sairmos daqui com um astral elevado, assinalado pela paz, pela saúde, pela alegria. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares e suplicamos a Jesus que os abençoe, fazendo que se tornem antenas de amor para toda a humanidade. Abençoa nosso lar, nossos familiares, nossos amigos,
Ó Jesus, nós estamos chamados para a vinha e queremos segui-la. Pedimos-te que abençoes os suicidas, os que não tiveram coragem de enfrentar a luta e naufragaram, pelos espíritos perversos que se comprazem no mal, na infinita ignorância em que se encontram. Pedimos por aqueles que nos solicitam incluir nas orações Pedro Rafael, Pedro Danilo, Jonas e tantos afetos que nos pedem para interceder por eles. Ó Senhor, pelas nossas dores, pelos enfermos em geral, especialmente os portadores de obsessão, de loucura, de enfermidades irrecuperáveis. Pedimos-te pela nossa casa, para que acumule energias que nos façam bem. Abençoa nossa Teresa no seu trabalho na Alemanha. Dá-lhe forças. E ao marido doente. Em nome de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus, dos Espíritos nobres e em favor da paz, encerramos a nossa reunião com votos de alegria e bênçãos para todos nós.